Dá um abraço ao irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Diz que é uma alegria louvar-se a Deus com ele. Estamos juntos, estamos alegres, estamos felizes. Porque o grande Eu Sou está entre nós. Aí em casa recebam também um grande abraço nosso. Amém. As nossas crianças podem subir ao primeiro andar, enquanto os irmãos se sentam. E vão ter o seu tempo de super igreja lá em cima. Vai ser fantástico para eles e para nós. Aleluia. Sigam ali a indicação da Raquel. Glória a Deus. É bom estarmos juntos. Amém. Os irmãos têm vontade de sentar. Já repararam que hoje nos falta aí um conjunto de gente valente? Os nossos jovens e adolescentes, alguns dos adolescentes, estão no nosso retiro. E mais uma equipa de irmãs que estão lá a ajudar, a cozinhar e outras coisas. Estão lá uns 35 lá no retiro. A gente esteve com eles ontem. Ainda os ensinei a jogar voleibol. Aleluia, glória a Deus. Estou todo dorido, mas não contei a ninguém, está bem? Eu e o Serafim estivemos a fazer o assado. O Serafim tem as mãos todas marcadas, a gente não percebe nada daquilo. Mas os jovens estão abençoados, o Senhor está a falar com eles. E estamos certos que os irmãos os vão receber renovados, fortalecidos e encorajados. É uma alegria receber a todos os que nos visitam, muito especial a nossa irmã missionária, a pastora Ruth. É uma alegria recebê-la mais uma vez entre nós. Sinta-se em casa e depois no fim, se quiser, pode dar-nos uma pequena saudação e orar por nós. Queremos ser abençoados também. Vamos ler em Lucas 22, do versículo 7 até ao versículo 30. E esta é uma mensagem muito, muito especial. Talvez alguns vão dizer que seria mais adequada para o próximo domingo, mas olhem, foi assim que calhou, não é? No próximo domingo também certamente teremos uma mensagem adequada. Mas este é um texto muito, muito, muito especial. É o coração do Evangelho, é o coração das Escrituras, é o coração da mensagem de Cristo para nós. Toda a caminhada de Jesus, o seu ministério presente entre nós, levou até este momento e à concretização daquilo que acontecerá no capítulo 23, que observaremos para a semana. Mas este texto é muito importante porque nos revela o coração daquilo que Jesus veio fazer. E nós precisamos compreender bem aquilo que Jesus nos está aqui a dizer e precisamos aplicar profundamente as verdades deste texto à nossa vida. Então, Lucas 22, versículo 7 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Mestre, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor, essa está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Que a profundidade e a importância da mesma nos impacte mais uma vez nesta manhã. E que mais uma vez possamos olhar para o teu corpo partido, para o teu sangue vertido e alcançarmos a dimensão daquilo que vieste fazer por nós. Dá-nos uma manhã repleta da tua presença, uma manhã espiritual, uma manhã saudável, onde a tua palavra tem liberdade entre nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Jesus, como já vimos, é o profeta ungido de Deus, aguardado pelos discípulos. E aqui Jesus vai proclamar alguma coisa extremamente importante. Ele vai proclamar o estabelecimento de uma nova aliança. Vejam, Jesus vai ensinar os seus discípulos, vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: aquilo que eu estou a começar, aquilo que começa agora aqui, é um tempo novo, é uma nova aliança. Estamos bem recordados que os fariseus, os escribas, os sacerdotes estão determinados a assassinar Jesus. Vejam, Jesus está a contar isto, está a partilhar isto, está a ensinar isto num ambiente de profunda perseguição. Eles desejam prendê-lo, desejam encontrar forma de o prender sem provocar reações negativas pelo povo. Porque muitos do povo têm esta percepção: ele é profeta, ele é Messias, ele entrou na cidade em festa, em celebração. Então, não é de admirar, nós não lemos, mas nos versículos antes percebemos que Judas foi ter com eles para oferecer uma maneira de entregar Jesus, de trair Jesus, de lhes oferecer Jesus. E então há alegria entre eles, porque o seu propósito vai se cumprir. E é neste ambiente em que Judas já combinou a entrega de Jesus, em que Jesus está consciente que o seu tempo está a chegar ao fim. É neste ambiente que temos esta história extraordinária, esta partilha da nova aliança, este estabelecimento da nova aliança. Porque vejam, estabelecer uma nova aliança é estabelecer um novo pacto. A antiga aliança era feita com um povo, e Jesus agora está a fazer uma nova aliança com um povo diferente. Já vamos perceber isso. Esta nova aliança não vai ser selada com o sangue de um animal. Porque vejam, todos os pactos, todas as alianças na história antiga eram seladas, eram feitas pela morte de algum animal, pelo sangue derramado. Deus tinha feito uma aliança, um pacto com o seu povo, a partir lá de Abraão, com o derramamento de sangue de animais. Mesmo já com Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus fez um pacto com eles, sacrificando um animal e vestindo-os de vestes novas. Mas este pacto também ele será feito com sangue, mas não com o sangue de um animal, mas com o sangue do Filho de Deus, com o sangue do Filho de Deus.
tudo o que Lucas nos tem contado, nos tem relatado, nos tem mostrado, nos tem anunciado, é que Jesus é esse profeta que as Escrituras proclamavam. E porque Ele é esse profeta, não há nada que esteja a acontecer que Ele não conheça. Jesus domina tudo, Jesus conhece tudo, Jesus tem sabedoria de tudo. Ele não é surpreendido pela sua morte, mas a sua própria morte, o momento da mesma é determinado, é escolhido por Ele. É escolhido por Ele. Ele mesmo vai dizer que ninguém tira a sua vida. Ninguém. Ninguém. É Ele que a dá. É Ele que a entrega. É Ele que a oferece. É Ele que a oferece. Ele sabe que Judas o vai trair. Ele sabe. O texto vai mostrar onde é que ele vai celebrar a última Páscoa. Ele tem plena consciência da necessidade da sua morte e ele está a anunciar a mesma, antes da mesma acontecer. Ele sabe, ele proclama que ele vai voltar a cear com os discípulos, já vamos observar. Mas vejam, ele diz, olha, eu vou morrer, mas a morte não é um fim, porque a gente vai se encontrar outra vez. Vamos voltar a comer pão e a beber vinho. Aleluia! Vamos voltar. Ele está consciente. Ele sabe que se vai encontrar com os discípulos num banquete muito superior àqueles que eles estavam a celebrar, numa festa muito mais importante que aquela. Então Lucas está a mostrar que Jesus está no controle de tudo. Queridos irmãos, queridos amigos, não há nada que venha à nossa vida que não esteja no controle dele. Ele conhece, ele sabe, ele domina, ele dominava tudo, nada o surpreendia. Pelo contrário, ele orientava, ele dirigia, ele controlava todas as coisas. O que está a acontecer é o cumprimento daquilo que Ele mesmo tinha planeado, tinha programado desde a eternidade passada, salvar-nos pelo seu sacrifício, Então, o profeta ungido vê e sabe todas as coisas. E porque ele vê e sabe todas as coisas, ele pode revelar tudo aquilo que está oculto. É por aí que ele começa o seu discurso, o seu ensino aos seus discípulos. Ele diz, olha, o dia da celebração da Páscoa chegou, está aí diante de nós e nós temos que cumprir a festa da Páscoa. Jesus e os seus discípulos cumpriam os mandamentos do Antigo Testamento. Temos que cumprir a festa da Páscoa, a refeição da Páscoa, a celebração pascal. Era alguma coisa fundamental entre os judeus. Lembrava a libertação do povo do Egito, lembrava a proteção de Deus sobre eles enquanto ele executava os seus juízos sobre a nação egípcia, sobre o faraó. Então a Páscoa era um momento muito importante. Não era simplesmente uma refeição, era muito mais que isso, era uma celebração. A celebração talvez mais importante do povo judaico, juntamente com o dia da expiação. Era uma celebração que tinha uma importância muito grande por aquilo que ela simbolizava. O livramento divino, o sangue do Cordeiro inocente que foi derramado, que foi aplicado nas portas, o cuidado que Deus tinha tido com eles, a necessidade que eles tinham de comer o Cordeiro. Vejam, não bastava sacrificar o Cordeiro, não bastava pôr o sangue do Cordeiro nas portas, nas ombreiras, era preciso comer o Cordeiro. Não podia sobrar nada do Cordeiro. Eles tinham que se alimentar dele. Não deviam sair da casa até que Deus lhes dissesse. Não podiam deixar aquele lugar de proteção. Iam deixar de ser escravos. Iam passar a ser cidadãos do maior dos reinos. O reino implantado por Deus na nação de Israel. Uau! Era tudo isto que a Páscoa apresentava e muito mais. Tudo isto apontava para Jesus. Tudo isto apontava para Jesus. Que dentro de algumas horas, ele ia tornar-se o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal, ia tornar-se, como Paulo diz, a nossa Páscoa. Vejam, Jesus está ali com eles, estão-se a alimentar do Cordeiro, e Jesus vai dizer, estão a ver este Cordeiro que nós estamos a comer, que nos estamos a alimentar dele, estão a ver este pão, estão a ver o sangue derramado, olhem, tudo isto tem a ver comigo, tudo isto tem a ver comigo. Os discípulos, irmãos, são convidados a alimentarem-se dele, a beberem dele, a estarem junto com ele. Se querem ser libertos da escravidão, não da escravidão física como o povo de Israel, mas da escravidão espiritual, da escravidão do pecado, se querem ser libertos, se querem começar alguma coisa nova, também eles têm que se alimentar do Cordeiro. Então, esta refeição, a refeição pascal, é muito interessante.
que a refeição pascal nunca devia ser tomada, comida de forma solitária. Não. A refeição pascal era feita em família, e normalmente em família alargada. Irmãos, é por isso que ainda hoje Jesus estabeleceu a igreja. Cada vez que nos reunimos é para recordar aquilo que Ele fez. Temos que celebrar a refeição pascal, temos que celebrar o Cordeiro, temos que nos alimentar do Cordeiro, mas não fazemos sozinhos, fazemos em comunhão. Aleluia! Essa ideia de que eu posso participar da ceia do Senhor longe do corpo, longe da igreja, não faz sentido. Nós comemos o Cordeiro, alimentamos do Cordeiro na unidade, na união, na comunhão, na partilha que podemos fazer juntos. Então o texto diz que Jesus envia Pedro e João para preparar a Páscoa, É interessante que Jesus, mais uma vez, vejam, todo o Evangelho de Lucas está a mostrar que Jesus é divino, que Jesus sabe tudo, Jesus domina tudo, o Espírito Santo está sobre ele. Ele diz, olha, vão preparar a Páscoa, e Pedro e João obviamente dizem, sim senhor, vamos, mas aonde? É para celebrar hoje. A cidade de Jerusalém está cheia. Só para terem ideia, o historiador José diz que no ano 66, quando se celebrou a Páscoa nesse ano, estavam cerca de 250 mil pessoas na cidade de Jerusalém. Há 2000 anos atrás, 250 mil pessoas reunidas numa cidade é uma coisa... Não, desculpem, 250 mil cordeiros que foram sacrificados. 250 mil cordeiros que foram sacrificados. Ele estima que estariam mais de 1 milhão de pessoas na cidade de Jerusalém no momento em que o templo foi finalmente inaugurado. Uau! Então os discípulos estão a dizer, ok Jesus, a gente vai preparar a Páscoa, mas aonde? Mas aonde? Deixamos tudo para a última hora, para o último instante, aonde? Até nisso Jesus está a mostrar a sua soberania, o seu conhecimento. Ele dominava tudo, ele conhecia tudo. E vejam, a celebração da Páscoa devia ser feita dentro da cidade. E Jesus diz, não há problema, estejam tranquilos, eu sei o que vocês estão a dizer. Vejam, eu sei que para vocês é impossível encontrar um local. Pensam que eu me distraí, que eu estou atrasado, que eu não sei o que estou a fazer. Mas não. Eu domino todas as coisas, eu conheço todas as coisas. Eu sei a necessidade que nós temos. E Jesus diz, olha, vocês vão à cidade. E quando entrarem na cidade vão encontrar um homem a carregar água. Que coisa mais absurda. Os irmãos, as irmãs perdoem-me, mas naquele tempo era um absurdo um homem carregar água. Esse era um trabalho exclusivo das mulheres, era o trabalho que as mulheres faziam, iam com o seu cântaro à fonte, colocavam na cabecinha e lá iam elas carregar água. Os homens não faziam isso era alguma coisa desonrosa para um homem fazer em público. E Jesus está a dizer, olha, para que não fiquem dúvidas, para vocês perceberem que eu domino tudo, vocês vão entrar na cidade e vão ver um homem a carregar água. E só tem que fazer uma coisa, não é conversar com ele, não é meter conversa com ele, mas é tipo FBI, tipo agentes secretos, vocês vão atrás dele, vão segui-lo, e quando ele chegar a uma determinada casa, estejam tranquilos, que lá vai haver um lugar para vocês prepararem a Páscoa. Eu aprecio a confiança que os discípulos tinham em Jesus. Eles não perguntam mais nada, eles não questionam, Jesus, isso não é natural, isso não é normal, não há homens ir buscar água, nós nunca vimos isso não existe. Não, eles não questionaram, eles obedeceram. Porque eles já tinham compreendido que Jesus domina todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. O sinal que Jesus dera a Pedro e João era estranho, como eu vos dizia. Era estranho, mas era o sinal de Jesus. Era o sinal de Jesus. Jesus dominava todas as coisas. Ele conhecia todas as coisas. Vejam, a nossa responsabilidade é reagir com fidelidade àquilo que Jesus nos manda. Mesmo que pareça estranho, mesmo que não pareça agradável. Ser fiel a Ele é obedecer, é caminhar em fidelidade àquilo que Ele nos diz. Aquilo que Ele nos diz. Era o que os discípulos estavam a fazer. Estavam a obedecer. Pedro e João foram. Pedro e João encontraram tudo como Jesus disse. Porquê? Porque Jesus é o profeta ungido. Há muito anunciado nas Escrituras que conhece todas as coisas. Amém. Será que podemos descansar nisso, no facto de Ele conhecer todas as coisas e não ser surpreendido por nada? É que às vezes estamos tão perturbados, tão preocupados com o dia da manhã, com aquilo que nos vai acontecer, pelas surpresas que nos acontecem. Quem é que já foi surpreendido pela vida? Sou eu.
Quantos? E às vezes ficamos tão perturbados. Lembra-te, aquele que está a tomar conta da tua vida, aquele que vive em ti, aquele que é dono da tua vida, aquele que vive no barco da tua vida, ele não é surpreendido por nada, ele domina tudo. Ele domina tudo, ele domina tudo, ele domina tudo. Mas vamos ao coração do texto. Vamos ao coração do texto. Vejam, eles foram, prepararam a Páscoa. A Páscoa era uma festa cheia de rituais, eles participavam de 4 cálices, em 4 momentos diferentes, bebiam vinho. Não vamos entrar nisso, Vamos entrar na mensagem que Jesus lhes quer transmitir, naquilo que Jesus quer partilhar com eles. O coração do texto, o coração deste capítulo 22, que se vai cumprir no capítulo 23, que Lucas está a anunciar, é o estabelecimento de uma nova aliança, de um novo pacto com um novo povo. Uma nova aliança, um novo pacto com um novo povo. Na realidade, de certa maneira, devia ser o povo antigo, mas os judeus fecharam-se tanto neles mesmos que não conseguiram ver que Cristo, que Deus, deseja salvar a todos, deseja alcançar a todos, deseja trazer salvação a todas as nações. E hoje, por meio daquele ato, Jesus estabeleceu a igreja. Nós somos esse povo, nós somos o povo do pacto. Nós estamos aqui como o povo do pacto. E a igreja de Cristo, é composta por homens e mulheres oriundos de todas as tribos, línguas, povos, nações. Isso só é possível, sabem porquê? Por causa do sacrifício de Cristo. Aleluia! Por causa do sacrifício de Cristo. Desta semana conversava com alguém que falava como se sentia às vezes maltratado pelo racismo, etc. E eu estava a pensar, bem, mas na igreja isso não pode acontecer. A igreja é um espaço de todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, todos iguais. Aqui na casa de Deus, na igreja de Cristo, não há uns que são maiores e outros menores, uns mais importantes, outros menos importantes. Não, o sacrifício dele foi igual por todos nós. Uau! Por isso é que a igreja tem que ter esta diversidade. Na igreja todos podem estar, mais novos, Não sentiram hoje falta de um bocadinho de barulho? O louvor hoje foi mais calmo. Alguns estão a dizer, pastor, hoje foi uma benção. Outros estão a dizer, não. Mas faltou alguma coisa. Faltou ou não faltou? Faltou, porque aí na igreja estão as crianças, estão os jovens, estão os casais, estão os adultos, estão gente de todas as etnias, todos os continentes, todos os lugares. Na igreja há espaço para todos, porque foi esse povo que Jesus veio estabelecer. Foi esse povo que Jesus veio estabelecer. Então vejam, Jesus sentado à mesa. E eu peço-vos que não se esqueçam de uma coisa, porque nós lemos isto já tantas vezes, e às vezes já nem refletimos bem. Não se esqueçam de uma coisa: Jesus sabe que Judas já o tinha ido vender por 30 moedas de prata. Jesus sabe que nessa mesma noite vai ser preso. Jesus sabe que no dia seguinte vai ser morto, vai ser crucificado. Jesus sabe todas essas coisas. Jesus sabe que Judas é um traidor e ele está sentado à mesa, e entre os que estão sentados à mesa está lá Judas também. Não se esqueçam. Ele acolheu o traidor, ele recebeu o traidor. O traidor ouviu a maior das mensagens e mesmo assim escolheu rejeitá-la. Não é por estarmos sentados à mesa e ouvirmos todas as mensagens de Jesus que nós não podemos rejeitá-la. Que nesta manhã nós não rejeitemos. Até me atrevo a dizer que nunca rejeitemos a mensagem que Cristo nos traz. Nunca rejeitemos a mensagem que Cristo nos traz. Então ali está Jesus, sentado à mesa, e Jesus vai explicar, vai revelar a importância daquele momento. Vejam, Jesus vai dizer, olha, eu desejei muito, eu tive um desejo profundo, um desejo intenso de estar aqui sentado à mesa. Olha, todo o meu percurso, a minha caminhada, trouxe-nos até este momento de estarmos aqui sentados à mesa. Eu vou explicar-vos claramente, nitidamente aquilo que vai acontecer. Vocês vão perceber tudo aquilo que nós temos estado a fazer. É para aqui, é para a Páscoa, é para estar sentado aqui à mesa, é para esta refeição. Jesus diz, eu desejo muito, eu quero explicar-vos o porquê. Esta será a nossa última refeição. Vejam,
os últimos alimentos, o último vinho que entrou na boca de Jesus, é este alimento, o Cordeiro Pascal, é este vinho, o vinho da Páscoa. E Jesus, eu desejei tanto, eu sei que esta é a minha última refeição, é a última refeição que eu vou partilhar com vocês antes do meu sofrimento. Eu quero que vocês saibam que eu estou consciente daquilo que vai acontecer. Não é surpresa, não é azar, não é acaso, não são eles que tiram a vida de mim, não. Eu quero que vocês saibam que eu esperei muito por partilhar este momento convosco. É por isso, irmãos, quando no próximo domingo nos sentarmos todos juntos outra vez à mesa para comer o pão e o vinho, devemos lembrar-nos que Jesus deseja muito partilhar aquele momento connosco. Não despreze esse momento como mais um momento, mais um pedaço de pão, mais um bocado de vinho. Não. Jesus deseja muito que nós nos sentemos à mesa com Ele e que entendamos a profundidade daquilo que Ele fez por nós. Jesus sabe que a Páscoa aponta para a redenção maior. Para a redenção maior. A Páscoa não era o fim. A Páscoa apontava para a redenção maior que Jesus ia trazer, para aquele momento único que Ele estava a partilhar com os discípulos. Jesus não é surpreendido, ali está Ele. E Ele está a reforçar esse conhecimento dos tempos. Este conjunto de versículos introdutórios que Jesus diz, eu queria muito comer a Páscoa com vocês, vai revelar uma série de coisas, que Ele domina sobre o futuro. Vejam, Ele diz, eu sei que a minha morte vai acontecer. Eu sei. A minha morte vai acontecer. Nas próximas horas, a minha morte vai acontecer. Ele diz também, olha, a minha morte não é o fim. Eu vou morrer. Vocês imaginem estar a ouvir isto. Todos nós, ainda há bocado, no começo do culto, conversava com os irmãos, dizia, pastor, a coisa certa que nós temos depois de nascer é o quê? É morrer, lamento informar-vos. A morte está aí. Mas Jesus está a dizer uma coisa completamente diferente. Ele está a dizer, olha, eu vou morrer, mas a minha morte não é o fim. Uau! Minha morte não é o fim, não. Eu vou voltar. E Ele diz, eu vou voltar porque eu vou voltar a estar convosco, eu vou voltar a comer convosco, eu vou voltar a sentar-me à mesa convosco. Incrível! Eu vou morrer agora, eu vou morrer amanhã, mas estejam tranquilos, vai haver um dia em que nos vamos voltar a sentar à mesa. Não sei o que é que vamos comer, mas espero que haja lá de tudo aquilo que vocês gostam. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar-nos à mesa. Ele diz outra coisa, que o reino de Deus, que eles tanto anseiam e tanto desejam, será uma realidade. Será uma realidade e que o mesmo vai ter o seu auge quando? Quando é que o reino de Deus vai ter o seu auge? A sua plenitude. Jesus diz, quando eu me voltar a sentar à mesa com vocês, aí é que o reino de Deus vai ter a sua plenitude. Irmãos, o reino de Deus não tem a sua plenitude quando houver um reino físico na terra. O reino de Deus tem a sua plenitude quando todos se sentarem à mesa com Ele, lá no banquete eterno e celestial. É para isso que Ele veio, é para isso que caminhamos. Claro, o resto é importante, mas o mais importante é os remidos estarem sentados à mesa com Ele. Estarem sentados à mesa com Ele. A sua morte, irmãos, não era então um sinal de fraqueza. Não. Ou de derrota, pelo contrário, a sua morte apontava-te a Jesus a dizer para a vitória final, para o estabelecimento do reino. Vejam, Jesus está consciente, falámos muito sobre isto, os discípulos desejavam o reino. Jesus está a dizer, ok, mas vocês percebem tudo ao contrário, vocês querem o reino, é importante que eu morra, é a minha morte que vai trazer o reino, é a minha morte que garante o reino. Para Jesus, aquela refeição era uma espécie de antecâmara, um tipo de simbolismo do banquete messiânico que Ele vai realizar lá nos céus. Olha, como nós estamos aqui sentados à mesa, a celebrar, a comer, vai haver um banquete celestial lá nos céus, um banquete incrível, mas nós só podemos participar desse banquete por causa daquilo que eu vos vou ensinar a seguir, por causa daquilo que eu vou partilhar convosco, meus discípulos. Jesus, irmãos, está também a claramente substituir o êxodo da Páscoa judaica por Ele mesmo. O evento fundamental da história de Israel está a ser substituído por Cristo. É por isso, irmão, é por isso que nós não celebramos a Páscoa judaica. Não.
quando nós estamos a celebrar a Páscoa, não estamos a celebrar a libertação do povo de Israel do Egito. Não é isso que nós estamos a celebrar. Estamos a celebrar a libertação que Cristo trouxe à nossa alma. Estamos a celebrar Cristo, o Cordeiro Pascal. Estamos a celebrar Cristo, a nossa Páscoa. É isto que Jesus está a dizer. Olha, esta Páscoa que vocês celebram lá dos animais, lá dos sacrifícios, isso acaba aqui hoje. A partir de hoje vocês continuam a celebrar, mas vão celebrar a ceia. E olha, já não celebram só uma vez ao ano, podem celebrar todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Aleluia! Todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, em minha memória, podem e devem celebrar a Páscoa. Ele é o Deus encarnado, a palavra viva. E Ele vem substituir, vem estabelecer um novo pacto. E logo a seguir, Jesus começa a anunciar, a explicar a chegada desta nova aliança, a estabelecer aquilo que nós hoje chamamos de ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Se entre os judeus a Páscoa, o dia de expiação, era alguma coisa que tinha um lugar central na comunidade, para nós, a comunidade dos fiéis, dos salvos, dos remidos, a ceia do Senhor assume esse papel central na nossa comunidade. Vejam, Jesus convida-nos a repetir este momento sempre que nos reunimos, sempre que estamos juntos, sempre que nos sentamos à mesa. Volto a dizer-vos, irmãos, por isso não podemos desvalorizar e torná-lo num ritual. Não é um ritual banal, repetitivo, sem sentido. Não. Estamos a recordar uma série de coisas. Que Ele sabia que ia morrer, que Ele veio para morrer, que Ele sabia que ia ressuscitar, que Ele sabia que ia estabelecer um reino e que Ele anuncia que nós vamos estar com Ele outra vez para celebrar a Páscoa. Então Jesus começa a partilhar o pão com os discípulos. Jesus parte diante dos olhos dos discípulos. Eu tive para trazer uma baguete grande para partir, mas esqueci-me, não é? Para partir aqui diante dos discípulos, esta imagem, um corpo inteiro que está a ser partido. Ele começa a partir e começa a distribuir por eles e começa a afirmar, olha, vocês estão a comer isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Eu estou a partir, eu estou a dar-vos pedaço por pedaço. Isto é o meu corpo. Jesus está a profetizar que o seu corpo vai ser partido, vai ser moído, vai ser esmagado, vai ser maltratado. Começa a imaginar na sua mente o pão a ser partido. Começa a olhar na sua mente para a cruz, não para esta que está vazia, mas para a cruz que foi ocupada. E veja lá o corpo a ser partido, a ser maltratado. Jesus está a dizer, olha, vocês estão a olhar para isto é o meu corpo. Da mesma forma que o Cordeiro Pascal teve que ser morto para vocês o comerem, para vocês se alimentarem dele. Eu também sou esse cordeiro, também tenho que ser sacrificado. Para quê? Para que vocês se alimentem de mim. Irmãos, não é que nós sejamos canibais ou alguma coisa parecida com isso. Comer do seu corpo é identificar-se com Ele, é alimentar-se dele, é assumir as propriedades que Ele tem, é assumir aquilo que Ele oferece, é assumir aquilo que Ele dá. Eu alimentar-me dele é tornar-me um com Ele. Aleluia! É tomar-me um com Ele. Estamos a declarar, ou Ele está a declarar, que o recebemos em nós, que o confessamos como Senhor, que Ele passa a viver a nossa vida. Ele passa a viver a nossa vida. Quando nós nos alimentamos dele, estamos a dizer, nós temos vida por tua causa, temos vida em ti. A última ceia começa, Jesus toma o pão, Jesus faz a oração de ações de graças, Jesus faz isto tudo. O pão é partido em pedaços, Ele distribui e diz, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Escutem bem, um pequeno ponto teológico importante. Vejam, o ponto não é o pão que se torna em seu corpo. Hein? O pão não se torna em seu corpo, que é o que nos dizem aí noutra corrente do cristianismo, que se fala da transubstanciação. Aquele pão, quando foi partido, tornou-se no corpo de Jesus. Não. Também não é ele entrar no pão e estar presente nele. Não é isso. Jesus não está a segurar o seu próprio corpo nas mãos. Não. O corpo, o pão partido é símbolo. Símbolo do quê? Da sua morte. Jesus está a dizer, eu vou ser partido. Este pão simboliza que eu vou ser partido. Na cruz o seu corpo está a ser partido. Partido pela morte, partido pelos pecados de todos nós.
partido pelos pecados de todos nós. Então, na celebração da ceia, Cristo está presente como anfitrião, não como corpo, que Ele está vivo, aleluia! Ele está vivo, Ele está vivo, mas os elementos anunciam a sua morte expiatória. Jesus orienta os discípulos e diz, olha, vocês devem repetir esta celebração no futuro, todas as vezes que comerem em memória de mim. No futuro, para que o seu sacrifício fosse o quê? Constantemente lembrados, mas não só lembrados, anunciados. Participar da ceia não é só para nós, igreja, recordarmos aquilo que Ele fez, é também para nós, igreja, anunciarmos que o corpo e o sangue continuam a ter o mesmo poder e a mesma autoridade. Amém? O mesmo poder e a mesma autoridade. A ideia que está presente é de olhar para o passado. Quando eu participo da ceia, eu estou a olhar para o passado, mas estou a trazer o passado para o presente. Aleluia! Eu não estou a ficar no passado, o sacrifício dele foi feito no passado, mas tem ação eficiente no presente, no hoje, no aqui, no agora. Ainda hoje, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, se confessarmos os nossos pecados e abraçarmos a fé, Ele é poderoso para nos salvar e nos trazer para a comunhão do corpo. Aleluia! Eu olho para o passado, mas eu trago o passado para o presente, para o hoje. A igreja celebra hoje, olhamos para trás em memória dele, mas não ficamos no passado, trazemos para o presente, trazemos para hoje, apropriamos dele hoje, dos benefícios da cruz hoje. Os benefícios são de hoje, aleluia! Mas ao mesmo tempo, olhamos para o futuro. Quem olha para o futuro quando está a participar da ceia? É porque se o irmão não olha, está a perder muito. A perder muito. É porque tantas vezes olhamos para a ceia e ficamos só lá no passado. Jesus morreu na cruz e agora estamos aqui, ok, estamos a receber os benefícios, mas não ficamos no presente. Nós olhamos para o futuro porque sabemos que estamos a fazer até que Ele venha, até que Ele nos reúna com Ele, até que celebremos outra vez lá na presença dEle. Extraordinário. Após partilhar o pão com os discípulos, Jesus disse, olha, mas não fiquemos por aqui. Ele pegou num cálice, provavelmente o último cálice da celebração pascal que eles faziam. Vejam que aqui Lucas diz, já tinha falado de um cálice que Jesus tomou antes de comerem o pão, e agora fala de um outro cálice. Na celebração haviam 4 cálices, provavelmente este é o último. E Jesus pega num cálice com o vinho e diz, olha, bebam deles, convida os discípulos, vamos beber todos. Irmão, ninguém pode ficar fora do cálice, não podemos só comer o pão, temos que comer o pão e beber o vinho. Eu sei que há aí um sítio onde só se come o pão, o vinho fica só para o pastor, não é bem pastor que ele se chama, não é? Mas não, Jesus pegou e distribuiu o pão por todos e depois distribuiu o vinho por todos. Nós precisamos comer o cordeiro, alimentar-nos do corpo, identificarmos com ele, mas temos que perceber que temos que beber o vinho, ou seja, o sangue de Jesus Cristo tem que estar sobre nós, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Pega no cálice, diz, bebam todos, e ele aponta para o seu sangue que ia ser derramado pela humanidade, e é com o sangue, vejam, é com o sangue que ele sela um novo pacto, uma nova aliança, da mesma forma que o sangue protegeu os israelitas no Egito do anjo destruidor. Agora, irmãos, o sangue de Jesus Cristo não só nos purifica de todos os pecados, não só nos torna justos, não só nos torna puros diante de Deus, não só nos liberta da morte eterna, mas nos garante a proteção constante, nos garante que nele somos mais que vitoriosos. Não te preocupes com o anjo destruidor, não te preocupes com o diabo que anda aí a lançar dados inflamados, não te preocupes com ele. O sangue de Jesus Cristo garante-nos a proteção eterna para a nossa vida. Garante a proteção. Ao participarmos da ceia, o que é que estamos a fazer? Estamos pela fé a usufruir das bênçãos do novo concerto. Vejam, nós não participamos da ceia de forma supersticiosa, de forma ritualista. Eu vou comer este pão, vou beber este cálice, agora estou protegido. Não, eu como o pão e bebo o cálice porque eu já estou protegido, porque eu já nasci de novo, porque eu já me encontrei com Cristo. Eu como o pão e bebo o cálice, acima de tudo para anunciar ao mundo, para me recordar, é verdade, mas para anunciar ao mundo que o corpo e o sangue de Jesus continuam a ter poder. Eu identifico-me com o corpo
corpo, eu identifico-me com o sangue. Isso garante o banquete celestial e eterno. E eu quero que todos possam participar desse banquete também, dessa celebração também. Então a ceia do Senhor é um testemunho público, poderosíssimo, da obra de Cristo no Calvário. Um testemunho público poderosíssimo da obra de Cristo no Calvário. Quando participamos, estamos a afirmar que Cristo morreu em nosso lugar. Quando eu como o pão, quando eu bebo o vinho, eu estou a dizer, foi por mim, foi em meu lugar, foi por mim, foi em meu lugar. Era eu que devia ter morrido. Mas ao mesmo tempo, anunciamos que há um caminho novo para acedermos a Deus. Eu agora posso aceder a Deus por causa do seu corpo que foi partido. Quando nos identificamos com Ele, sabemos que Ele vai voltar. Ele prometeu. Então no futuro vamos estar todos juntos outra vez com Ele. Vamos sentar-nos à mesa com Ele. Vamos! Há um convite para nós, mas é um convite que fazemos aos outros. Por isso, volto-vos a dizer, a ceia do Senhor tem esta componente de anúncio público, de convite público, para que todos se juntem a nós, para que todos se juntem connosco. Cada vez que repetimos esta ordenança, estamos a recordar a Cristo, estamos a anunciar a Cristo, estamos a recordar o Calvário. A ordem de Jesus era que os seus discípulos continuassem a fazer o quê? A comer e a beber. A comer e a beber. A ordem era para repetir. Repetir não a Páscoa judaica, mas repetir a celebração de Cristo, que agora é a nossa Páscoa. Amém. Quantos é que estão animados para vir para o culto no próximo domingo? Aleluia. Eu estou a ver as vossas mãos, estou a ver, não podem faltar. Porque vamos cumprir aquilo que Jesus nos desafiou a fazer. Então a ceia é isso, é um memorial daquilo que Jesus realizou no passado. Mas é também uma declaração que no presente ela continua a ser efetiva. Vejam, nós não estamos a dizer só no passado foi útil, foi poderoso. Não, nós estamos a dizer aquilo que Ele fez no passado hoje é efetivo, hoje é poderoso. E ao mesmo tempo estamos a dizer que no futuro, aleluia, vamos sentar-nos à mesa fisicamente com Cristo. Vamos estar lá, vamos estar lá, vamos estar lá. Os discípulos, ao participarem da ceia, olham para o passado, olham em memória de mim, mas também para o futuro, em antecipação desta ceia escatológica que vai decorrer lá no reino dos céus. Então, a morte de Jesus é um evento do passado que se aplica no presente, mas que nos introduz na eternidade. Nos introduz na eternidade. Porquê? Lucas diz, porque o Filho do Homem, aleluia, ainda se lembram do Filho do Homem? Esta figura escatológica, poderosa do Deus que veio até nós, o Filho do Homem, vai receber-nos no banquete celestial, vai introduzir-nos nas núpcias, nas festas, no banquete das núpcias. Irmãos, a festa do casamento tem que ser festa a sério. Amém? Ainda se lembram da festa do vosso casamento? A maior parte dos noivos não aproveita muito, não comem e não bebem da festa. Mas lá em cima, a gente não se pode distrair. Aleluia! Vamos celebrar o banquete, vamos celebrar o banquete, vamos celebrar o banquete. Então o novo concerto estava a ser estabelecido. Estava a ser estabelecido. E como eu vos dizia no começo, na introdução, como todos os concertos nas Escrituras, tinha que ser sangue derramado. O sangue tinha que ser derramado. O sangue tinha que ser derramado. Mas ao contrário dos outros, não seria o sangue de animais, mas o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Então, toda a linguagem de Jesus aponta-nos para uma figura de Isaías, a figura do servo do Senhor. Vocês já leram lá os cânticos de Isaías, o mais famoso é o do capítulo 53 de Isaías. Todos conhecem. Toda esta linguagem aponta para aí. Jesus está a revelar que Ele é esse servo, que ele é o Messias que veio para servir. A maior demonstração de serviço é o quê? É dar a sua vida por nós, é ser moído por nós. É sobre Ele levar o nosso castigo, é sobre Ele levar as nossas iniquidades, é percebermos que a ovelha muda está a caminhar para o matador e por causa do seu sacrifício, porque Ele levou as nossas iniquidades, as iniquidades todos, nós encontramos vida eterna e salvação eterna nele. Posso ainda acrescentar uma última coisa, antes de entrarmos no último aspecto da nossa partilha, é que esta nova aliança não foi estabelecida naquele momento. Entendam bem. Naquele momento Jesus não está a estabelecer a nova aliança ainda. Ele está a dizer que ela vai ser estabelecida.
Quando é que a nova aliança se torna uma realidade? É quando lá na cruz Jesus diz, está consumado. Agora os irmãos podiam ter dito um amém, podiam ter dito. Vejam, ele está a anunciar. Por isso é que ele é profeta, ele é o profeta ungido, ele é o Filho de Deus, ele domina tudo. Ele está a dizer, olha, tudo isto vai se cumprir. Porque se Jesus não fosse à cruz, se ele não derramasse o sangue, se o seu corpo não fosse partido, tudo aquilo não tinha significado, não tinha importância nenhuma. Mas quando ele lá na cruz diz, Pai, nas tuas mãos o meu espírito é entregue, posso entregar o espírito porque a obra está consumada, está realizada. Já não é preciso mais trevas sobre a humanidade. Posso entregar, está feito. E por isso posso declarar, está consumado, consumado está, aleluia, consumado está. Uau! Vejam, e Paulo diz outra coisa, que aquela declaração consumado está, foi tornada evidente, foi tornada plena, foi publicamente anunciada, quando ele se levanta dentre os mortos, e diz, a morte não me pôde dominar, a morte não me pôde conter. Não. Tudo aquilo que eu anunciei está cumprido, está realizado. Então Jesus informa que a partir de agora existe uma nova aliança por meio da sua morte, que abre um novo caminho, abre uma nova forma de nos aproximarmos dele, de ter comunhão com ele. Com o seu sacrifício, Jesus anuncia o fim de todos os outros sacrifícios. Irmão, não precisamos matar animais, não precisamos de ir a Jerusalém, não precisamos de ir ao Monte das Lamentações, fazer lá umas orações, umas rezas, não precisamos fazer sacrifícios físicos, não. O sacrifício que trazemos agora a Deus é um sacrifício de adoração, de louvor, de ações de graças, porque o sacrifício dos sacrifícios está feito, está realizado, está operado. Mas chamo a vossa atenção para um último detalhe, vamos concluir. Veja, Jesus partilhou isto tudo, o meu corpo vai ser partido, eu vou morrer, eu estou às portas da morte, está tudo a acabar. Jesus disse, enquanto está a descrever isto que vai acontecer, diz, olha, há um de vocês que me vai trair, há um que me vai entregar às autoridades, um do meio de vocês que está aqui sentado à mesa connosco, esta noite vai-me trair. Jesus antecipou tudo o que lhe ia acontecer, ele diz que domina todas as coisas, conhece tudo, nem a traição lhe era desconhecida, todos os questionavam sobre quem é o traidor, etc. Jesus não responde. E no meio daquela discussão, naquela discussão que fica no ar, quem é que vai trair? Jesus que partilhou toda a dor que ele está a enfrentar, toda a dor que ele sentia, tudo aquilo que ele ia receber em breve, tudo aquilo que ele anunciou, tudo aos seus amigos, aos seus mais íntimos. Qual é a questão que está entre eles? Foi por isso que eu li o resto do texto. Qual é a questão que está entre eles? Jesus partilhou o seu sofrimento, a sua morte, o seu sacrifício, partilhou a vitória, partilhou que se vão sentar lá no reino dos céus, partilhou que é a sua morte que há de trazer o reino, partilhou que ia ser traído. E o que é que está na mente dos discípulos? O que é que está na mente dos discípulos? Qual deles era o maior? Qual deles teria um lugar de maior destaque lá no reino dos céus? Qual deles é que se sentaria num lugar mais elevado, teria um cargo mais importante? Eles não perceberam nada daquilo que Jesus estava a partilhar, eles não perceberam nada do reino de Deus. E desculpa, irmãos, às vezes nós também não percebemos nada. É começar por nós os pastores, não percebemos nada. O reino de Deus não é uma questão de status e de posição, o único que é importante no reino é o Senhor. Todos os outros são meros servos. São meros discípulos, são meros instrumentos, nós servimos mutuamente uns aos outros, não há glória nenhuma nisso, a glória é toda dele. Mas vejam os discípulos, Jesus a partilhar o íntimo do seu coração, a partilhar o mais profundo da sua missão, a partilhar aquilo que ele ia sofrer. E o que é que eles discutiam? Quem de nós é o maior? Vejam, esta discussão só faz sentido se eles continuassem a acreditar que o reino físico do Messias ia ser estabelecido de imediato. Será que eles não participaram da celebração da Páscoa? Será que eles não ouviram nada daquilo que Jesus estava a dizer? Já vos aconteceu partilharem alguma coisa com a vossa mulher ou com o vosso marido e depois elas dizerem, ou eles dizerem, então não ouviste nada do que eu te disse? Isso acontece com os homens, não é? Não ouviste nada. Parece que os discípulos não ouviram nada. Não perceberam nada, não escutaram nada. Então eu partilhei com vocês tudo e vocês estão a pensar quem é que se vai sentar no trono.
Irmãos, o trono é só de um. O trono é só de um. Eles continuavam a ignorar tudo o que Jesus lhes ensinara, continuaram a ignorar a sua missão, as características do reino. Jesus ia ser preso, ia ser julgado, ia ser condenado, ia ser morto. E os discípulos ainda pensavam na glória humana, ainda estavam obcecados com o seu ego, com o poder humano, com eles. Que loucura! Que loucura! Como nós temos dificuldade em abraçar o ensino de Jesus. Vejam. O ensino de Jesus não é um ensino de glória humana, física e material. Irmãos, esse evangelho, que vamos ser todos milionários, casas extraordinárias, não vamos ter dilemas nem problemas, não é o evangelho da Páscoa, não é o evangelho da ceia do Senhor, não é o evangelho do Calvário, não é o evangelho de Cristo, não. O evangelho de Cristo é que somos chamados para servir, somos chamados para tomar a nossa cruz, somos chamados para perceber que ser discípulo custa. O caminho para o reino não é para o palácio, é pela cruz. O irmão quer ser participante do reino, não é pelo palácio, é pela cruz. Jesus não assumiu o reino pelo palácio, assumiu pela cruz. Claro que depois da cruz vai haver o maior dos palácios, que é lá no reino dos céus. Mas para chegar lá é pela cruz. É pela cruz. Jesus diz que ia morrer, que o traidor estava ali, e os discípulos a pensarem na posição, na glória futura. Continuamos a fazer o mesmo. Em vez de estarmos focados na glória de Deus, em fazer a sua vontade, em levar o Evangelho ao mundo, estamos tantas vezes envolvidos em brigas, em contendas sobre quem é o maior. Sobre quem é o maior. Ainda ontem estava a jogar vôlei com a rapaziada, vai ficar gravado, eles têm que ver o culto. E a gente percebia que alguns não gostam mesmo de perder, nem um bocadinho. Bem, eu também não gostava, mas o Senhor fez um milagre na minha vida. E agora já não jogo tanto como jogava antes, que é para o mal não voltar, não é? Para o mal não voltar, não é? Porque nós continuamos a pensar quem é o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? Alguém gosta de perder? Quieto. Quieto. Não gostamos. Não gostamos. Mas não podemos trazer isso para o reino, para o Evangelho. Quando Deus usa o seu irmão, o irmão não está a perder, nem o outro está a ganhar. É Cristo que está a ser glorificado. A glória dele, o que é importante a ele é que é o maior. O maior não é a Sara que toca o piano de uma maneira extraordinária. Hoje a Sara conseguiu tocar o piano, pôr a bateria a funcionar, tínhamos os instrumentos todos. Ela faz milagres, faz ou não faz? Mas a glória não é da Sara, a glória é de Jesus. Não. A glória não é do pregador, da pregadora, não é de quem está. Não, a glória é de Jesus. A glória é de Jesus, o foco está nele. O foco está nele. Estamos tantas vezes longe do espírito da cruz. Vejam, o espírito da cruz é o espírito da renúncia pessoal. É o espírito que nos leva a amar a Deus, à sua vontade em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. E essa é a mensagem da cruz. É isso que Jesus estava a passar, estava a ensinar. Eles, os discípulos e nós, estamos tantas vezes cheios de ambição pessoal, tantas vezes estamos indisponíveis para a renúncia, para o serviço. Estamos a fazer exatamente o contrário do que Jesus nos vem ensinar. Do que Jesus nos vem ensinar. Lembrem-se, irmãos, a nossa riqueza, a nossa fortuna é o banquete celestial e nupcial que nos aguarda. Essa é a nossa riqueza. Essa é a nossa riqueza. Jesus fala-nos, e vou concluir, do seu ato de total abnegação, da maior das humilhações. Por amor a quem? Por amor aos discípulos que ali estavam e por amor a nós. Por amor aos discípulos que ali estavam e por amor a nós, e eles focados em quem era o maior, quem é que ia governar, quem é que seria exaltado, ainda não tinham percebido que o reino de Jesus, o reino que Jesus vem inaugurar, e no seu reino o menor é o maior. Aleluia! Os irmãos já perceberam que no reino de Deus o menor é o maior? Eu quero ser o menor, aleluia! O menor é o maior, não há crise, o menor é o maior.
O menor é o maior, o que se humilha é o que será exaltado. Jesus está a dizer-nos que estas preocupações que temos não fazem parte do reino que Ele veio inaugurar. O reino dele é contra a cultura, é contrário à cultura. No reino dos homens, os homens é que estão preocupados com posições, com cargos, com glória humana. Nesses reinos, o poder é manifesto, é exercido sobre outras pessoas, os outros são humilhados para nós sermos levantados. A posição, a superioridade é importante. No reino que Ele veio inaugurar é exatamente o contrário. O que se humilha é que é o maior, o que serve é que é o maior, o mais pequeno é que é o maior. Uau! Uau! Que tipo de reino é que nós estamos a servir? Que tipo de propósito é que nós estamos a servir? Vejam, Jesus é o profeta ungido que tudo conhece e que tudo domina. Por isso Ele chama os discípulos a sentarem-se à mesa com Ele. Primeiro Ele chama os discípulos a confiarem na sua direção, na sua orientação. Depois Ele chama os discípulos a comerem com Ele. Isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei em memória de mim. O pão continua a ser partido simbolicamente para lembrarmos que Ele morreu por nós. Lembra-se, Ele chama-nos a comer do seu corpo, a alimentar-nos dele, mas Ele chama também a beber do seu sangue, do seu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O Filho do Homem veio para servir e servir com a sua vida. O Filho do Homem veio para se humilhar. E tantas vezes a nossa discussão é quem é o maior. Já repararam? Vou-me calar. Já repararam que os maiores dilemas que as igrejas sofrem, as igrejas evangélicas em particular, é a luta para saber quem é o maior. É sempre o orgulho. Aquela igreja dividiu-se, aquela igreja separou-se. Sabe qual é o motivo dessa divisão e dessa separação? É só um. É o orgulho. É o orgulho. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Irmãos, só há um que é grande. Só há um que é grande. E a nossa responsabilidade é cuidar para que o nome dele não seja envergonhado, mas que seja exaltado. Que seja exaltado. Jesus diz, olha, lá entre os homens é que é assim. Lá entre os homens que é assim. Entre vocês não será assim. Versículo 26. O maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus pergunta quem é o maior. O que está sentado à mesa ou o que está a servir à mesa? Digam lá. Quando vocês vão ao restaurante e se sentam, quem é que se sente o maior? Vocês ou quem vos está a servir? Quem é o maior? É quem paga a conta. Tem o poder do dinheiro. Ou não? Ou não? Lá na América isso então é mesmo claro. Porque no fim eles dizem assim, olha, pode dar 10% de gorjeta, 15%, 20% ou 25%. Hein? Então quem está sentado à mesa tem o poder. Tem o poder ou não tem? Se me servires mal, já sabes, levas 10% mas se me servires muito bem, podes chegar aos 25%. Uau! Quem é o maior? Jesus está a dizer, no reino dos céus não é assim, é contra a cultura. O maior sou eu. Mas há uns dias atrás lavei-vos os pés. E agora estou aqui à mesa a dizer-vos que o maior vai servir-vos com a sua própria vida. Então aqui entre nós, irmãos, não há maiores. O maior sou ele. O que é que há? Há homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, que gostam e desejam servir-se uns aos outros. Não é ser espezinhados, cuidado, não é disso que Jesus está a falar. Mas é de nos servirmos de coração e nos servirmos mutuamente. Porquê? Porquê? E vejam que Jesus terminou a sua mensagem com esta declaração. Vocês têm que fazer assim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Uau! Quem quer comer e beber lá no reino dos céus? Eu não sei se é sumo com uva, se é sumo de uva, se é sumo fermentado, se tem álcool, se não tem, se há pão português, pão alentejano, se há pão de queijo mineiro, eu não sei o que é que há. Mas eu quero estar lá, aleluia! Quem quer estar lá? Então lembrem-se, a nova aliança passa pelo corpo e pelo sangue. O resto é acessório. O resto é acessório. Podemos adorar a Jesus por alguns instantes? Acham que Ele merece? Vamos levantar-nos. Fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Antes da música começar, já podemos adorar. Começa a dizer no teu coração, Senhor, Tu és o maior.
Perdoa-me quando às vezes eu quero ser grande, porque Tu és o maior. Perdoa-me quando às vezes eu dou mais importância à minha razão do que à Tua. Perdoa-me quando eu, em vez de viver para servir, eu quero viver para ser... Perdoa-me, Senhor, que Tu sejas o maior na Tua igreja. Aleluia!